Fala aí pessoal, aqui é o professor Zakimi e vamos então para o meu aulão pré-ENEM de matemática. Gente, sim, se você leu a capa desse vídeo, pessoal, são 15 ideias em exercícios que eu quero resolver com vocês. Meus alunos que jogam xadrez diriam, meu chapéu velho, você vai resolver 15 exercícios de matemática? Sim, pessoal, selecionei aqui 15 exercícios do ENEM, ENEM PPL, ENEM Libras. E o objetivo aqui, pessoal, é revisar e deixar bem fresco na sua memória algumas ideias que aparecem na prova do ENEM. Como, por exemplo, pessoal, aumento percentual e redução percentual, problemas que envolvem escalas, fazendo a semelhança com diferentes dimensões, juros compostos com pagamento antecipado, temos também a clássica função exponencial, vai ter aqui, pessoal, função do segundo grau, alguns problemas que envolvem log para você revisar as propriedades de logaritmo, no finalzinho ainda tem desvio padrão e mais algumas dicas bem interessantes. Acompanhe então a resolução desses exercícios e dicas que eu tenho certeza que podem te ajudar na hora da sua prova de matemática. Vamos lá então! Fala aí, moçada, vamos então para a nossa primeira questão, uma questão que eu selecionei aqui do ENEM PPL 2019, já começando aqui, pessoal, com logaritmos. Vamos lá então. Um jardineiro cultiva plantas ornamentais e as coloca à venda quando essas atingem 30 centímetros de altura. Esse jardineiro estudou o crescimento de suas plantas em função do tempo. Deduziu uma fórmula que calcula a altura em função do tempo, a partir do momento em que a planta brota do solo até o momento em que ela atinge a altura máxima de 40 centímetros. A fórmula é H igual a 5 log de T mais 1 na base 2, em que T é o tempo contado em dia e H a altura da planta em centímetro. A partir do momento em que uma dessas plantas é colocada à venda, em quanto tempo em dia ela alcançará a sua altura máxima? Moçada, nesse exercício é muito importante analisar quando nós devemos começar a analisar, tá certo? E quando termina, tudo bem? Então vamos lá. Começamos, pessoal, quando a planta é colocada à venda, tá certo? E olha lá, a planta é colocada à venda, pessoal, quando ela atinge 30 centímetros de altura, tá certo? E queremos saber quantos dias até atingir a altura máxima. E a altura máxima é de 40 centímetros, tá joia? Vamos utilizar então, pessoal, essa função logarítmica do exercício para resolver a questão, tá certo? Primeiro, analisando em quantos dias ela atinge 30 centímetros de altura. Então, fica 30 igual a 5, que multiplica, pessoal, log de T mais 1 na base 2, tá certo? Vamos simplificar o 30 com 5, isso eu sei me dá 6. 6 é igual a log de T mais 1 na base 2, tá certo? Muito cuidado porque não existe, pessoal, propriedade para uma soma dentro do logaritmando. E aqui, o que dá para fazer, pessoal, é usar a definição de logaritmo, tá certo? Então, 2 elevado a sexta é igual a T mais 1, tá joia? 2 elevado a 6 fica igual a T mais 1. 2 a sexta, pessoal, é 64. Isso é T mais 1. E temos, então, que o nosso T vale 63, tá certo? Belezinha? Vamos agora, pessoal, para o final, que é quando a planta atinge a altura máxima. E, galera, a altura máxima é de 40 centímetros, tá certo? Então, fica 40 igual a 5, que multiplica log de T mais 1 na base 2, tá certo? Simplificando 40 com 5, isso me dá 8. Então, temos que 8 é igual a log de T mais 1, pessoal, na base 2, tá certo? Também aqui utilizando a definição de log, é claro. 2 elevado a 8 me dá T mais 1. Então, 2 à oitava é igual a T mais 1. 2 à oitava, pessoal, é 256. Isso é igual a T mais 1. Temos que, então, o T vale 255. Beleza? Então, para responder o exercício, pessoal, a quantidade de dias, né? Desde quando a planta foi colocada à venda até quando ela atinge a altura máxima, nós temos aí 255 menos 63, tá certo? Então, pessoal, a nossa resposta fica aí, pessoal, 192, beleza? E 192 está aqui na nossa letrinha D. Bacana? Essa foi, então, a nossa primeira questão, que envolveu aí logaritmos, certo? Exercício de número 2. Aqui uma questão que envolve, pessoal, matemática financeira, juros compostos e relembrando com vocês a ideia do pagamento antecipado, né? Aqui vai ser pagamento à vista, tá certo? Vão antecipar aí algumas outras parcelas, tá joia? Tudo bem? Vamos lá, então. Pegando em primeiro lugar a caneta aqui, é claro, tá certo? Tomando um bolinho d'água aqui, gente. Copinho da Stanley, professor? Não, copinho de desenho animado, né? Vamos lá. Uma pessoa se interessou em adquirir um produto anunciado em uma loja, negociou com o gerente e conseguiu comprá-lo a uma taxa de juros compostos de 1% ao mês, tá? O primeiro pagamento será um mês após a aquisição do produto, e no valor de R$202, o primeiro pagamento. O segundo pagamento será efetuado um mês após o primeiro, ou seja, 2 meses, né? Tudo bem? Um mês após o primeiro, tá? E no valor de R$204,02.
Para concretizar a compra, o gerente emitirá uma nota fiscal com o valor do produto à vista negociado com o cliente, correspondendo ao financiamento aprovado. O valor à vista em real que deverá constar na nota fiscal é de... Moçada, vamos aqui fazer uma linha do tempo sim para auxiliar no nosso raciocínio, tá? Bom, queremos saber qual é o valor desse pagamento à vista, tá certo? Existe, pessoal, um pagamento depois de um mês, vou colocar aqui primeiro mês, e temos também um outro pagamento que é diferente nesse exercício, tá certo? No segundo mês, né? Ou seja, um mês depois do primeiro. Nesse primeiro mês, existe um pagamento ali, pessoal, de R$202, tá certo? Um mês depois, tem que pagar aí R$204,02, tá joia? Então, pense comigo o seguinte, se ele quer saber o valor à vista, ele quer saber, pessoal, qual seria o valor dessa parcela de R$202 com antecipação de um mês, tá joia? E qual seria o valor dessa outra parcela, que nesse exercício é diferente, né? É R$204,02 com antecipação de 2 meses, tá certo? Deixa eu relembrar rapidinho com vocês a fórmula de juros compostos. Montante é capital que multiplica 1 mais taxa elevado ao tempo. Bacana? Galerinha, esse valor 1 mais i, a gente pode chamar, né? Claro que isso é uma função exponencial, né? Então a gente poderia chamar de fator de correção. Só que aqui estamos falando de matemática financeira, então aqui vamos chamar de fator de capitalização, tá joia? Bom, galera, só esquematizando para você entender. Tá, temos um valor V1 que é diferente do valor V2, né? São duas parcelas diferentes, tá certo? E se eu quero antecipar essa primeira parcela V1, eu vou colocar aqui, pessoal, o valor V1 dividido pelo fator de capitalização, tá certo? Pelo valor 1 mais I, 1 mais a taxa, elevado ao tempo que eu estou antecipando, né? Então aqui, pessoal, no valor V1, estou antecipando um mês, então elevado a 1, tá joia? Mais o meu valor V2, galera, dividido pelo fator de capitalização, que fica 1 mais I, elevado, pessoal, ao tempo que eu estou antecipando. Aqui estou antecipando 2 meses, tá certo? Agora sim, gente, esquematizado, tá certo a nossa ideia, vamos então resolver aqui o exercício aplicando os dados da questão, tá? Então ficamos com 202 dividido por 1 mais a taxa. Pessoal, 1%, hein, gente? 1%, moçada, olha só, hein? 1 mais 1%, não é isso? Tá certo? Então aqui fica, pessoal, 1 mais 0,01, hein, gente, tá? Então fica 1,01, tá bom, galera? Então fica 1,01 elevado a 1 mesmo, tá certo? Temos ainda essa segunda parcela antecipada, ele quer saber quanto seria isso à vista, 204,02, pessoal, dividido por 1,01 ao quadrado, tá certo? Moçadinha, muito cuidado com essas continhas, tá certo? Esse primeiro valor dá 200, tudo bem, galera? Esse segundo valor também, pessoal, deu igual a 200, tá joia? Então, temos aí um resultado de R$400, marcando aqui a nossa letra B. Seria R$400, então, o seu valor à vista. Beleza, moçada? Então, segunda questão, relembrando aqui, essa ideia de pagamento antecipado, né? Aqui, pagamento antecipando duas parcelas, né? O pagamento à vista nesse exercício. Joia? Vamos, então, para o exercício 3, uma questão de probabilidade, hein? Não é uma questão nem um pouco difícil, moçada, tá? Mas eu quero revisar com vocês essa ideia de probabilidade que já apareceu várias vezes no Enem, tá certo? Vamos lá, então. Galerinha, olha só. Uma empresa sorteia prêmios entre os funcionários como reconhecimento pelo tempo trabalhado. E a bica tá na frente um pouquinho. A tabela mostra a distribuição de frequência de 20 empregados dessa empresa que tem de 25 a 35 anos trabalhados. A empresa sorteou entre esses empregados uma viagem de uma semana, sendo 2 deles escolhidos aleatoriamente. Qual a probabilidade de que ambos os sorteados tenham 34 anos trabalhados, tá? Vamos, em primeiro lugar, pessoal, somar aqui quantos empregados eu tenho nessa empresa, tá certo? Temos aí 4 mais 1, 5, 6, 7, 8, 9, 12, mais 5, 17, mais 3, temos aí, pessoal, 20 empregados, tá certo? A probabilidade de selecionar 2, pessoal, que tenham 34 anos de trabalho, tá joia? Bom, galerinha, vamos lá. Moçada, se você vai selecionar 2, galera, tá? Para selecionar o primeiro, moçada, nós temos aqui quantos empregados com tempo de serviço de 34. Nós temos aí, pessoal, 5, não é isso? Então, nós temos 5 em um total de 20, tá certo? E para escolher o próximo, não pode esquecer, pessoal, nós temos agora 4, tá certo? Já escolhemos um em 19, beleza? Então, simplificou o 5 com 20, tá certo? Opa, aqui deu 4, tá certo? 4 cortou com 4, galera, isso me dá 1 sobre 19, beleza? Não é um problema difícil, tá certo? De probabilidade, mas eu acho que vale a pena revisar aqui com vocês também. Show? Mais uma questão de probabilidade e dessa vez envolvendo porcentagem. Aqui uma questão clássica do Enem, né, moçada? E tudo que você precisa fazer aqui nesse exercício, gente, é ser organizado, tá certo? Vamos lá, então. Uma locadora possui disponíveis 120 veículos da categoria que um cliente pretende locar. Desses, 20% são da cor branca, 40% são da cor cinza,
16 veículos. Perceba que esse valor não está em porcentagem, hein? 16 são da cor vermelha e o restante de outras cores, tá? Vamos lá, então. 120 veículos, galera. 10% vale 12, né? 20%, então 24, pessoal, são branco. 40%, né? 10% é 12, 40% é vezes 4, né? 48 são cinzas. 16 vermelhos, tá certo? 120 menos 24, menos 48, menos 16, moçada, isso me dá 32, tá certo? São outros, tá joia? Vamos lá, hein? O cliente, pessoal, não gosta da cor vermelha, tudo bem? E ficaria contente com qualquer outra cor. Mas o sistema de controle disponibiliza os veículos sem levar em conta a escolha da cor pelo cliente. Disponibilizando aleatoriamente, qual a probabilidade de o cliente ficar contente com a cor do veículo? Galera, eu acho que você vai lembrar que, para resolver esse exercício, perceba que a única coisa que não pode acontecer é ele ser da cor vermelha, tá? E só relembrando essa ideia também que é bem simples de probabilidade, tá? Isso já apareceu várias vezes no Enem, várias vezes o Enem já cobrou isso, tá certo? Vamos fazer a probabilidade, pessoal, que seria o total, 100%, 100%, 100% é 1, menos a probabilidade do que não pode acontecer, tá certo? E o que não pode acontecer é o veículo ser da cor vermelha, tudo bem? E vermelho, pessoal, nós temos aqui 16 em 120. Bacana? Fazendo o MMC, né, moçada, aqui nesse exercício, tá? Temos aí 120, pessoal, menos 16, e isso me dá 104 por 120. Perceba aqui, nem precisa simplificar, já conseguimos marcar aqui a nossa letra E. Tá certo, galera? Belezinha? Uma ideia bem importante aqui de probabilidade, então. Tá joia? Questão 5. Charles Richter e Benno Gutenberg desenvolveram a escala Richter, que mede a magnitude de um terremoto. Essa escala pode variar de 0 a 10, com possibilidade de valores maiores. O quadro mostra a escala de magnitude local MS, tá joia? Então, o que a gente faz, moçada? A gente pega a caneta aqui primeiro. Vamos lá. Galerinha, ele mostra a tabela com os intervalos, né, da magnitude e a descrição de acordo com os intervalos. Se é pequeno, ligeiro, moderado, grande ou extremo. Beleza? Vamos lá. Para se calcular a magnitude local, usa-se a fórmula ms é igual a 3,3 mais log de A vezes F, tá certo? Esse A, ele explica, é a amplitude máxima da onda registrada por um sismógrafo em micrômetros, tá? Micrômetros, né? Micrômetros, e F representa a frequência da onda em hertz, ok? Ocorreu um terremoto com amplitude máxima de 2.000 micrômetros, tá joia? Então já está na mesma unidade, que deve ser aplicado na fórmula, e a frequência em 0,2 Hz, também já está na mesma unidade. Então, essa não foi uma questão de transformar unidades, tá certo? Também porque frequência é mais relacionada à física, tá certo? Mas nesse exercício não precisamos se preocupar com essas unidades, já estão de acordo com a fórmula, 0,3 para log de 2, tá certo? E ele pergunta, então, esse terremoto, tá certo, pode ser descrito como, né? Com essa amplitude de 2.000 e a frequência de 0,2 Hz, tudo bem? Galera, mais uma questãozinha para reforçar aqui, logaritmos. E aqui as propriedades operatórias de log, tá bom? Também não é um exercício difícil, mas eu quero trazer aqui só para você refrescar aí na sua memória as propriedadezinhas de log, tá? Então vai lá. A magnitude, pessoal, ms, fica igual a 3,30 mais log da amplitude vezes a frequência. A amplitude, pessoal, era 2.000, a frequência é 0,2, tá certo? Bom, vamos lá. 2.000 vezes 0,2 fica 2.000 vezes 0,2. 2 sobre 10, não é isso? Cortou, pessoal, fica 200 vezes 2, e isso me dá 400, né? Tá, o resultado aqui é 400. Então, vou fazer o seguinte, ó, me acompanhe no raciocínio. Como eu tenho log na base 10 e ele me forneceu log de 2, sabe como eu vou escrever esse 400? Eu vou escrever esse 400 da seguinte forma. 400, 4 vezes 100, 4 vezes 100, né? 4 vezes 100, 4, 2 ao quadrado, 100, 10 ao quadrado, tá certo? Coloquei na base 2 e na base 10, e isso me ajuda bastante, tá certo? Nesse tipo de exercício, beleza? Então, ficamos com 3,30 mais propriedades de log agora, hein? Multiplicação, moçada, vai abrir na soma de logs, tá? Então, fica assim, me acompanha aqui. Log de 2 ao quadrado mais log de 10 ao quadrado, tá certo? Bom, a magnitude, então, fica 3,30 mais 2 vezes, pessoal, log 2, tá certo? Mais 2 vezes log 10. Certinho, gente? Tudo bem? Vamos lá, então, moçada. A magnitude fica 3,30
mais 2 vezes log 2. Log 2 vale 0,3. Então fica 0,6 mais 2 vezes log 10 vale 1. Isso fica mais 2, tá joia? 3,3 mais 0,6 mais 2, isso me dá 5,9, tá certo? E muito cuidado, gente, 5,9 fica nesse intervalo, né? Menor ou igual a 5,9. Tem igual a 5,9 na descrição moderado, beleza? Então marcamos aqui, gente, a nossa letrinha C, tá certo? Mais uma questãozinha aqui, pessoal, reforçando a ideia de logaritmos. Bacana? Exercício número 6. Aqui um exercício, pessoal, muito interessante de matemática básica, né? Tá certo? Envolvendo aí, pessoal, escala, tá joia? E comparando, né? Escala sempre é, galera, tá? Escala, uma relação entre medidas de comprimento, tá? Só que aqui eu vou analisar para relacionar, né? Fazer uma semelhança com volume, tá certo? Deixa eu só servir um copinho d'água aqui. Enquanto isso, vou lendo a questão. Olha lá. Enem 2019. Comum em lançamentos de empreendimentos imobiliários, as maquetes de condomínios funcionam como uma ótima ferramenta de marketing para as construtoras, pois, além de encantar clientes, auxiliam de maneira significativa os corretores na negociação e venda de imóveis, tá certo? Um condomínio está sendo lançado em um novo bairro de uma cidade. Na maquete projetada pela construtora em escala 1:200, tá? Deixa eu anotar aqui, pessoal, essa escala, tá joia? Opa! Então, a escala, gente, é 1:200, tá certo? Significa o seguinte, pessoal, uma medida de 1, tá, em unidade de comprimento. 1 no mapa, 200, tá, na vida real. No mapa ou no modelo, tá certo? Aqui é uma maquete, beleza? Existe um reservatório de água com capacidade de 45 centímetros cúbicos, tá? Isso na maquete, tá bom, gente? Então, vamos anotar aqui esse primeiro volume, tá, gente? Ó, na maquete, tá certo? 45 centímetros cúbicos, joia? Beleza. Quando todas as famílias estiverem residindo no condomínio, a estimativa é que, por dia, sejam consumidos 30 mil litros de água, tá joia? Vamos lá. Tomar um copo d'água. Galera, 30 mil litros de água, moçada. Veja só. Eu acho que você lembra, e eu acho que se você não lembrar, vai bom lembrar, porque 30 mil litros, galera, é justamente 30 mil decímetros cúbicos, joia? Beleza? Tem que saber para a prova do Enem isso aqui, eu acho que você já sabia, né? Beleza, moçada, olha só. Então, vamos transformar aqui, gente, esse 45 centímetros cúbicos em decímetros cúbicos, tá joia? E eu acho que vale a pena lembrar aqui uma transformação bem simples, que é a seguinte, veja só. Você sabe, galera, que 1 decímetro são 10 centímetros, certo? Se você quer saber isso ao cubo, eu vou levar ao cubo dos dois lados, tá certo? 1 ao cubo é 1, decímetro ao cubo é decímetro cúbico, 10 ao cubo, né? Vou botar 10 ao cubo, é 1000, certo? Centímetros cúbicos, né? Então, de centímetros cúbicos para decímetros cúbicos, galera, essa volta aqui é dividir por 1000. Decímetro cúbico para centímetro cúbico é multiplicar por 1000, beleza? Então, vamos pegar aqui, moçada, esse valor 45, a vírgula está aqui, e vamos dividir por 1000 para achar em decímetros cúbicos. A vírgula anda 1, 2, 3 casas. Então, fica, gente, 0,045, beleza? Decímetros cúbicos agora, tá certo? Bom, transformei só, beleza, essa unidade, beleza? Vamos lá então, moçada. Em uma eventual falta de água, o reservatório cheio será suficiente para abastecer o condomínio por quantos dias, né, moçada? Gente, olha só. Essa é uma relação de volume, né? Porque está falando em litros, tá certo? Vamos lá então. A escala, pessoal, que é 1:200, tá certo? Fica, gente, 0,045 decímetros cúbicos, tá joia? Só que vamos descobrir qual é a quantidade, pessoal, em litros, né, decímetros cúbicos, tá certo? Na vida real, beleza? Muito cuidado aqui, moçada, muito cuidado, pois nesse exercício, galera, estamos relacionando o volume, né? Isso está em decímetros cúbicos, só para te ajudar a lembrar isso aqui, hein? Só para te ajudar a lembrar. Isso, pessoal, estaria, por exemplo, né, comprimento em decímetros, tá? Então, eu preciso levar essa razão dos comprimentos ao cubo para relacionar aqui, gente, com volume, tá certo? Para fazer uma semelhança com volume. Se eu tivesse, pessoal, me relacionando aí com área, então eu levava a razão dos comprimentos ao quadrado. Beleza, gente? Resolvendo, moçada, essa regrinha de 3, tá certo? Você faz a continha aí, você acha o x valendo 360 mil decímetros cúbicos, tá certo? Ou litros, né? Tudo bem? Litros, né? Joia? Bom, 30 mil litros de água em um dia. Ele quer saber quantos dias, tá joia? Então, muito cuidado, pois são 30 mil litros de água, galera, né? Por dia, tudo bem? Beleza? Olha lá, hein? Por dia, tá? Então, quantos dias? Pego, então, galera, 360 mil, tudo bem? Divido aí, pessoal, por 30 mil litros, tá certo? E
e você encontra aí, gente, 12 dias finalizando o nosso exercício, tá certo? Uma questão muito interessante para revisar aqui de matemática básica para o Enem, tudo bem, moçada? Marcando aqui a letra C. Beleza, galera? Certinho. Vamos aí para mais um exercício, moçada, bem interessante aqui, tá? Uma questãozinha, pessoal, que diz o seguinte, tá? Aqui é porcentagem, moçada, porcentagem, uma questão de aumento percentual, inclusive, tá joia? Vamos lá, pegar aqui a minha caneta. E a questão 7 fala o seguinte: segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros no ano 2000 era de R$ 1.250. R$ 1.250 em 2000. Já o censo 2010 mostrou que em 2010 esse valor teve um aumento de 7,2%. Galera, esse valor, 1.250, teve um aumento percentual de 7,2%, né? 1 mais 7,2%. Não é isso, gente? Olha só, aumento percentual, hein, galera? Acho que você lembra, hein? 1.250, pessoal, e multiplica 1 mais 0,072, não é isso, gente? Tudo bem? Então fica 1.250, que multiplica 1,072, tá joia? Isso é aumento percentual de 7,2%, tá? Esse mesmo instituto projeta que em 2020 o rendimento médio mensal dos trabalhadores poderá ser 10% maior que esse valor de 2010, tá certo? Então, moçada, tem mais um aumento percentual, hein, galera? Mais um aumento percentual e de 10%. Eu acho que você entendeu. 10% é 0,1. Fica, pessoal, 1 mais 0,1. Vou escrever assim de novo, tá? Então, olha só, dois aumentos percentuais. Um de 7,2%, multiplica por 1,072, que multiplica por 1,1, que é aumento de 10%, beleza? Resolvendo, galera, essa continha, você já acha a resposta, tá? Que é 1.474, tá? Dois aumentos percentuais nesse exercício. Moçada, muito cuidado, tá? Já vou marcar a letra E aqui, mas o Enem já cobrou algo, por exemplo, desse jeito, tá? Você tem o valor inicial e isso tem um aumento de 100%. O que seria aumento de 100%? 1 mais 100%, né? Bom, só que 100% eu posso escrever assim, né? 100%. 100% é 1. Então, pessoal, um aumento percentual de 100% seria você multiplicar isso por 2. Beleza, galera? O que o Enem cobrou, gente, tá? Isso aqui é só uma ideia. O que o Enem cobrou foi um aumento percentual de 200%. Aumento de 200%. 200% é 2, né? Aumento de 200%, pessoal. 1 mais 2, ou seja, 3. Aumento de 200% seria multiplicar por 3. Beleza, galerinha? Muito cuidado com isso, então. Cai bastante no Enem, pessoal. Porcentagem, aumento percentual, certo? Fechando a nossa questão de número 7. Questão de número 8, galera. Vamos nessa, então. Diz o seguinte, hein? Um golinho d'água aqui. A prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea, que indica em uma praça central, que inicia, desculpa, em uma praça central e termina numa fazenda na zona rural. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça, o segundo a 100, o terceiro a 120 e assim sucessivamente, mantendo-se sempre uma distância de 20 metros. Muito cuidado, galera, porque o primeiro, né, eu acho que você já percebeu isso, o primeiro não tem essa distância de 100, né, tem a distância de 80, tá? Então vamos lá, você tem a praça, uma distância de 80 metros, tá? Uma distância de 80 metros, tá, galera, para o primeiro poste. Esse é o primeiro poste, né, galera? Beleza? Segundo poste, galera, olha só, segundo poste, né? Aí vai para 100, né? Terceiro, né? Sempre aumentando de 20 em 20 agora, tá? 120 e assim por diante, né? Vou colocar aqui 3 pontinhos, tá bom? Galera, olha só, como esse é o primeiro poste, né? Vou chamar de A1, esse termo de A1. Essa é a grande sacada do exercício, tá, gente? Esse é o primeiro poste A1, o segundo poste A2, A3. Aqui eu tenho, galera, uma PA certinha, né? Ó, mais 20, tá? Então, se eu começar a sair na praça, né, isso não ia me ajudar muito, tá? Vou começar no primeiro poste já, tudo bem? Tudo bem, o primeiro termo é 80, então, tá certo? Que é o primeiro poste. Depois, sempre a PA de razão 20, né? E isso vai até, pessoal, olha só, até que o último poste seja colocado a uma distância de 1.380 metros. Então, vai até um poste que está a 1.380 metros. Não sei qual é o número desse poste, vou botar N, não sei o número desse poste, tá certo? Então, esse é o meu AN na minha progressão aritmética. Certinho, moçada? Beleza? Se a prefeitura pode pagar no máximo R$ 8.000 por poste colocado, então, cada poste, né, por poste, R$ 8.000
por poste colocado, o maior valor que poderá gastar com a colocação destes postes é. Gente, eu não sei quantos termos eu tenho aqui, né? Desde esse primeiro termo 80 até o 1380, tá certo? Eu quero saber o N, quantos termos eu tenho. Começando aqui, ó, A1, A2, A3, até o AN, tá certo? Quero saber o N. Então, vou usar a fórmula do termo geral da PA. Vamos lembrar aqui? A N, pessoal, é A1 mais N menos 1 vezes a razão, tá certo? Quem é o meu AN? Eu já sei, né? Ele é 1380. O meu A1, pessoal, vale 80, tá joia? Mais N menos 1. O N é o que eu quero saber. Quero saber quantos postes, né? Esse N já vai me indicar quantos postes, né? Veja só os índices. 1 poste, 2, 3, até N. Quantos postes, né? Vezes a razão, que é 20, tá certo? 1380, pessoal. Olha só, gente. Do que distribuir, tá certo? Vamos jogar esse 80 para a esquerda, não é isso? Fica assim. 1300 igual a N menos 1 vezes 20, tá joia? Vamos passar o 20 dividindo, né? Isso me dá 65, pessoal, igual a N menos 1. E o meu N, então, gente, é 66. Ou seja, eu tenho aqui, pessoal, 66 postes, tá joia? E cada poste tem um valor de R$8.000. Não posso esquecer isso, hein? Tá joia? Então, vamos finalizar o exercício, tá bom, gente? Temos que resolver, então, a continha 66 postes, 66 vezes 8.000, que é cada um. E isso, pessoal, me dá um preço de 528 mil, moçada, marcando aqui a nossa letra C. Beleza? Bacana a questão? Tá só organizar bem certinho o exercício, tá certo? E tranquilo, né? Uma questãozinha de PA, também que aparece de vez em quando na sua prova do Enem. Beleza? Vamos aí para mais uma questão, revisando aqui, refrescando algumas ideias aqui para você nesse aulão pré-Enem. Opa, função do segundo grau, hein, moçada? Olha só. Galera, nesse exercício de função do segundo grau, tá? Eu vou resolver de uma maneira aqui, explicando, né, uma ideia, bastante ideias aqui, na verdade, que vão reforçar aí o conteúdo de função do segundo grau, beleza? Então, me acompanhe aqui na resolução desse exercício. Vamos lá. Um projétil é lançado por um canhão e atinge o solo a uma distância de 150 metros do ponto de partida. Ele percorre uma trajetória parabólica e a altura máxima que atinge em relação ao solo é de 25 metros, tá? Então ele mostra para você as medidas, né, da altura máxima, tá certo? Do alcance, né? Tudo bem? Parece até um problema de física, né, lá de lançamento oblíquo, que na verdade no fundo é uma ideia, pessoal, né, de parábola mesmo, de função no segundo grau, tá certo? Claro, né, envolvendo ideias da física, tudo bem? Mas a equação, inclusive, é de uma parábola de função no segundo grau, acho que você já lembra disso, né? Bom, galera, preste atenção. Admita o sistema de coordenadas XY, né, Y vertical, X horizontal, tá certo? E considere que o canhão está no ponto 150, 0. Esse é o ponto 150, 0, ou seja, ele está considerando que este ponto, necessariamente, pessoal, deve ser a origem nesse exercício, tá? Beleza? Vamos lá, então. O que eu tenho aqui? Eu tenho essa altura máxima que ele falou, né, que é 25, né? E aonde que vai cair aqui? Lembre-se, pessoal, que toda parábola que é uma função do segundo grau, toda parábola que é uma função do segundo grau é uma parábola simétrica, tá certo, moçada? Então, se daqui é 0 até 150, eu vou garantir para você. Aqui eu tenho 75, tá joia? Aqui eu tenho a altura máxima, que é 25. Gente, esse aqui é o vértice, certo? Então, eu tenho aqui, pessoal, o valor do x do vértice, certo? Opa, deixa eu arrumar esse x aqui, o valor do x do vértice. Aqui eu tenho o valor do y do vértice, tá certo? Eu poderia até ir, pessoal, nesse exercício pelo vértice, né? Alguém vai falar assim para mim, ah, professor, tem forma canônica que vai rápida quando tem um vértice, né? Moçada, se você não lembrar, forma fatorada vai resolver essa questão de uma maneira muito tranquila, beleza? Então vamos lá. Ele quer saber qual é a equação, tá certo, dessa parábola que está aí, tá joia? Um golinho d'água enquanto o pessoal buzina lá fora. Gente, olha só. Forma fatorada, tem as duas raízes, né? Uma raiz, pessoal, é 0. A outra raiz, gente, vale quanto, moçada? 150, tá bom? Então, vamos lá. Y igual a... igual a que multiplica x menos 0, que é a primeira raiz, que multiplica x menos 150. Bom, professor, falta só você achar o coeficiente A, né? E para isso, pessoal, vou utilizar um ponto. Esse ponto que eu tenho é o vértice, né? O ponto de coordenadas 75 para x, 25 para y, né? Ah, professor, eu quero lembrar lá de x do vértice, y do vértice, né? X do vértice menos b sobre 2a, y do vértice. Professor, basta achar o x do vértice e trocar o x da função. Você acha que é em y? Y do vértice, tudo bem. Ah, professor, eu quero lembrar e usar a fórmula, tudo bem. Menos delta sobre 4a, tá certo?
Bom, nesse exercício eu nem vou por esse caminho, vou utilizar um ponto, que é o vértice, trocando aqui, pessoal, nas coordenadas x e y, tá joia? Fica assim, então, 25 é A que multiplica, pessoal, 75, que multiplica, gente, 75 menos 150, tá certo? Ficamos, então, com 25 igual a A vezes 75, que multiplica, pessoal, menos 75 aqui no caso, certo? Podemos simplificar, gente. Você vai achar no final, pessoal, que o seu A vale menos 1 sobre 225, né, se eu não me engano. Deixa eu ver só se era isso mesmo. Certinho, pessoal. Menos 1 sobre 225. Coeficiente A negativo, claro. A concavidade da parábola é para baixo, né? E agora, Zaquini, o que eu faço? Gente, agora acabou o exercício, tá? Galera, você tinha a forma fatorada, faltava só descobrir o coeficiente A. Se você descobrisse o coeficiente A, você matava a questão. Então, é isso que você tem agora em mãos. A sua função ficou menos 1 sobre 225, que é o coeficiente A, que multiplica x menos 150. Olha só que maravilha, hein, gente? Gente, passando esse 225 para o outro lado, né? Aqui temos só multiplicações, né? Com segurança, 225y, tá? Menos 1 vezes x, fica menos x ao quadrado. Menos 1 vezes x é menos x, vezes menos 150 fica mais 150x, tá certo? E essa expressão nós temos já equivalente na nossa letrinha E, beleza? Igualzinho, pessoal, tá? Equivalente, né? Só trocou ali o 150x com menos x ao quadrado. Marcamos aqui a letra E nessa questão de função do segundo grau. Beleza, galerinha? Tranquilos? Vamos para a nossa questão de número 10, tá certo? E, pessoal, nessa questão de número 10, também uma questão clássica, tá? De função, pessoal, do segundo grau, tá certo? Muito clássica. E, além de resolver esse exercício, eu quero te mostrar aqui, tá? Várias ideias. Ou seja, quero te mostrar aqui, pessoal, todas as perguntas possíveis nesse estilo de questão de função do segundo grau, que é muito clássico, é importante, tem que saber fazer. Caiu na FUVEST 2020 também, né, moçada? Beleza? Vamos lá, hein? A única fonte de renda de um cabeleireiro é proveniente de seu salão. Ele cobra R$10 por cada serviço realizado e atende 200 clientes por mês, tá? Então, a renda pessoal funciona assim. R$10 por serviço, né? Por atendimento, 200 clientes. Então, 10, certo? Vezes 200. Tudo bem? Essa é a renda dele, não é isso? Então, esse 10, só para sinalizar aqui na continha, é o preço. Esse 200, pessoal, só para sinalizar aqui na continha, é a quantidade. Beleza? Pronto, essa é a renda dele. 10 vezes 200, né? Quando tem 200 clientes pagando R$10, 10 vezes 200. Só que o exercício vai fazer aqui, pessoal, algumas alterações, né? Olha só a proporção que ele cria aqui, né? A ideia, né? Mas está pensando em aumentar o valor cobrado pelo serviço. Ele sabe que cada real, ou seja, a cada R$1 a mais, tá? Então vamos lá, o preço era 10. Para R$1 a mais, tá certo? O que acontece? Diminui 10 clientes. Eram 200, diminui 10 clientes. Só que muito cuidado, é para cada vez que aumenta R$1, diminui 10 clientes. Vou botar um X aqui, pessoal, que pode ser chamado aí de constante de proporção. Veja se você entendeu, pessoal, a nova expressão da receita agora. Olha só que massa, hein, gente? Beleza? Pra gente entender certinho, tá? Para cada vez que aumentou R$1, então aumentou 1, diminuiu 10, certo? Se aumentasse 2, diminuía 20. Aumentou 3, diminuía 30. Pronto, essa é a nova expressão que representa a renda, beleza? Para que a renda do cabeleireiro seja máxima, ele deve cobrar por serviço. Ele está perguntando sobre o preço, né, moçada? Olha só, preço, quantidade. Essa é a nova expressão do preço, tá? Essa é a nova expressão da quantidade, beleza? Zaquini, quais perguntas poderiam aparecer aqui, por exemplo, né? Moçada, ele poderia perguntar qual a renda máxima, né? Só para você entender, gente. Rapidinho. Essa renda aqui, pessoal, tá certo? Em função de x, né? Moçada, seria, né? Quando eu pegar esse menos x e multiplicar pelo menos 10x, fica menos 10x ao quadrado. Beleza, já entendi que é uma função no segundo grau. E com a concavidade para baixo. Ele poderia fazer algumas perguntas aqui, moçada. Olha só. Qual o valor da renda máxima? Né? A renda já está aqui no eixo y, y do vértice, tá certo? Então, y do vértice. Tá, muito cuidado. Se ele pergunta, qual é o preço para obter a renda máxima? E foi isso que a questão cobrou, né, gente? Tá? Isso que a questão cobrou, né, moçada? Beleza? Então, vamos lá. Analisando a expressão do preço, envolve x. Então, eu preciso achar o x do vértice, o valor em x, que maximiza, né, essa função, e volto na expressão do preço. Tá bom? Ele poderia perguntar ainda para você o seguinte, qual é a quantidade para obter a renda máxima? Tá certo? Pessoal, a quantidade depende do x, então eu preciso achar qual é o valor em x que maximiza essa função e volto na expressão da quantidade.
beleza? Essas são as perguntinhas que poderiam acontecer. Bacana? Assim fica bem tranquilo para você entender tudo o que acontece nesse exercício, beleza, moçada? Analisando a renda, então, agora, gente, tá distribuindo toda essa continha, pessoal, fazendo toda essa conta, tá? Você chega no final com a função assim, menos 10x ao quadrado, tá joia? Que mais, desculpa, né? 100x, tá? Tinha feito a continha aqui já, mais 2.000, beleza? Então, preciso achar, pessoal, o x do vértice, que é menos b sobre 2a, tá joia? Nesse exercício ficaria menos 100, né? Sobre menos 20, não é isso? Me dá 5. Achei o x do vértice. Acabou? Não. Tem que achar o x do vértice, pessoal, e voltar na expressão, olha só, do preço, né, galera? Tá? Então, essa expressão do preço aqui, pessoal, fica 10 mais uma vez o x do vértice. Fica 10 mais 5, e isso é igual a 15. Beleza, galerinha? Marcando aqui a nossa letra D, nessa questão que é clássica de função no segundo grau, muito importante aqui para revisarmos nessa nossa aula de hoje. Tá joia? Belezinha? Mais uma questãozinha, pessoal, Enem, tá certo? E dessa vez envolvendo a ideia de vazão, tá joia? E função do primeiro grau ainda, né? 2 conteúdos aí que eu acho importante para mim também, que nós não vimos ainda. Veremos então de uma vez só nessa questão de número 11 que eu selecionei aqui, tá joia? Só mais um bolinho de água aqui no meu copinho dos carrinhos, né? Não é aquele copo chique da Stanley, velho, mas é um copinho bom também. Vamos lá. Galera, vamos nessa, hein? Um reservatório de água com capacidade para 20 mil litros encontra-se... Opa, só pegar a caneta aqui primeiro, né, cara? Né, cara, com certeza. 20 mil litros encontra-se com 5 mil litros de água no instante inicial, T igual a 0. Em que são abertas 2 torneiras. A primeira delas é a única maneira pela qual a água entra no reservatório. Então, abrir a torneira, pessoal, você tem uma vazão, né? Antes de fazer a questão, gente, anota o que eu vou te mostrar aqui. Vazão, pessoal, pode ser a letra Q, né? Nesse exercício vai ser, tá? Se eu não me engano. Pode ser também a letra Z, tá certo? Então, olha só, gente. Vazão, tá moçada? Volume pelo tempo, tá certo? Volume pelo intervalo de tempo, tá joia? Bom, só para você entender uma coisa. Volume, pessoal, vamos usar aqui as unidades, né? Metro cúbico, tá? Metro vezes metro vezes metro. Tempo, em segundos, tá certo? Gente, vou falar um pouquinho de física rapidinho, tá? Metro por segundo, pessoal, é velocidade. Metro vezes metro é metro quadrado, né? Isso é área, né? Então, a vazão, galera, pode ser volume pelo tempo, tá certo? Assim como também pode ser, né, pessoal? Velocidade vezes área, tá bom? Isso aqui vai ser usado mais na física, claro, aqui na matemática também aparece bastante volume pelo tempo, tá certo? Essa análise dimensional que a gente faz aqui ajuda a encontrar essas fórmulas, tudo bem? Agora vamos à questão, cara. Vai lá. Existe uma vazão, então, pessoal, uma torneira que enche, né? E é a única que enche o reservatório, tá certo? 10 litros de água por minuto, né? Litro por minuto. Isso é a vazão, tudo bem? Vamos colocar aqui, pessoal, existe, né? Essa vazão de 10 litros por minuto que entra, né, pessoal, tá? É a única maneira pela qual a água entra, tá? No reservatório, tá? Beleza? Ok. A razão entre a quantidade de água que entra e sai nessa ordem é igual a 5 quartos, tá? Opa, então vamos lá, gente. Entra e sai é 5 quartos, tá? Entra 10, né? Quanto que sai? Não sei, né? Vou botar aqui a vazão de saída, tá? Isso é igual a 5 quartos. Vamos achar, então, essa vazão de saída, tá? Resolvendo essa continha, gente, né? Vamos simplificar aqui. Então, a vazão de saída, pessoal, me dá 4 vezes 2, que é 8, beleza? 8 litros, pessoal, por minuto, tá bom? Então, pessoal, se está entrando 10 litros por minuto e sai, né, vazão de saída, sai 8 litros por minuto, em 1 minuto, pessoal, está enchendo 2 litros, tá certo? 2 litros por minuto, então, é a vazão resultante, eu vou colocar aqui, tá? 2 litros por minuto, beleza? Vamos lá. Considere Q de T a expressão que indica o volume de água em litros contido no reservatório no instante T, dado em minuto, com T variando de 0 a 7.500. A expressão algébrica é... Galera, olha só. Essa função Q de T, gente, tá? Vai ser uma função do primeiro grau. Deixa eu te lembrar aqui. AX mais B, tá certo? O que era o B, pessoal, na função do primeiro grau? Coeficiente linear. O valor inicial da função, tá certo? Troque, pessoal, né? Opa, vou botar aqui por T, né, moçada? Porque é Q de T, tá? Então, só arrumando, né? Pra gente usar certinho, né? Aqui. Tá? A mesma letrinha, né? Claro, né? Q de T a T mais B, tá certo? B coeficiente linear, tá certo? Troca o T por 0. É o B, o valor inicial. Começa com 5 mil litros de água, não é isso? 5 mil litros de água, tá certo? E a vazão, pessoal, vai estar relacionada aqui, tá?
com esse coeficiente A, que é a taxa de variação. A taxa de variação, hein, pessoal? Aumenta 10, diminui 8 por minuto. Tá joia? Então, está aumentando 2 por minuto. Tudo bem? Coeficiente angular, pessoal, taxa de variação aqui, 2, tá certo? 2t mais 5.000 é a função, pessoal, Q de t. Ele pede nesse exercício, tá certo? E isso está na nossa letra A, beleza? Exercício 11, então, letra A. Tá certo, moçada? Belezinha? Olha só, hein, gente. Se eu fosse apresentar aqui, pessoal, né? Esse Q de t, né? Q em função de t, tá certo? Começa, gente, ó, nesse 5.000 e existe uma taxa de crescimento de 2, tá certo? A cada minuto, né? Então, por exemplo, ó, passou um minuto, pessoal, aumentou aí, gente, né? Ó, 5.000, né? Passou um minuto, pessoal, aumentou 2. Aqui foi para 5.002, tá joia? E assim por diante, né? Taxa de variação relacionada aqui com a tangente, né, pessoal, tá certo? Beleza, que seria aí, gente, né? O valor 2, tá joia? Tudo bem, coeficiente angular. Tá certo? Vamos aí, moçada, para mais uma questãozinha, gente. Exercício de número 12. Vamos nessa, hein? Opa! Galera, entramos aqui na parte de função exponencial que toda vez cai no Enem, tá bom, moçada? Beleza? Aqui não temos a função, teremos que construir qual é a função que esse exercício pede, tá certo? Até um gole d'água bem grande aqui antes de fazer esse exercício, hein? Não é difícil, eu quero explicar esse exercício da seguinte forma, tá? Vamos lá. Atualmente, a massa de uma mulher é 100 quilos. Beleza. Ela deseja diminuir a cada mês 3% da massa que possui no mês anterior. Opa, redução percentual, né? Entenda o seguinte, moçada. Olha só. Suponho que ela cumpra a sua meta. A sua massa em quilogramas daqui a 2 anos. Não é difícil essa questão. Entenda o seguinte. A massa da mulher, pessoal, começa com 100, né? Diminui 3% em relação ao mês anterior, tá? Diminuição, redução percentual de 3%. Ué, 1 menos 3%. 1 menos 0,03%. Certo? Isso em um mês, tá? Bom, se vai diminuir 2 meses, então mais uma redução percentual. Mais uma redução percentual, tá certo? Beleza. Zaquini, olha o que você está dizendo. Então a massa é 100, né? No primeiro mês, diminuir 3%, pessoal, significa pegar 97% desse valor, né? Que deu, então, claro, 97. E agora, gente, né, tem mais uma redução, tá certo? Então, por isso que eu estou multiplicando de novo pelo fator, certo? Que é 0,97, tá joia? Respondi o exercício, hein, moçada? Tá certo? Essa continha me dá 94,04. 09, desculpa, tá? Quilogramas. Beleza. Resolvemos a questão, gente, né? Marcamos aqui a letra C, certo? Beleza. Galera, entenda aqui. Se ele perguntasse, em 5 meses, em 10 meses, tá certo? Gente, nós montamos uma função, moçada, tá? Do tipo exponencial, que não sei se você percebeu. Olha só o valor inicial, tá certo? Multipliquei por 0,7 em 2 meses, ó, 1 menos 0,03, isso é igual a 0,97, tá? Então, multipliquei por 0,97 ao quadrado, né? Vezes isso uma vez, vezes isso outra vez. Então, seria vezes 0,97 elevado ao tempo, tá joia? Esse tempo em meses, tá bom? Belezinha, moçada? Aqui foi 2 meses, né? Poder trocar o T por 2, beleza? Foi a continha que eu fiz ali embaixo, tá joia? Tranquilo, gente? Então, por trás disso, tem essa ideia aqui de função exponencial. Tá certo, gente? Beleza? Isso aqui seria, então, o meu fator de correção da função exponencial. Joia, moçada? Tem que montar a funçãozinha e depois resolver esse exercício. Tá certo? Quis trazer também aqui hoje essa questão que é bem importante aqui para reforçarmos essa ideia de exercício. Joia? Essa visão de exercício. Questão 13. Moçada, eu quero te passar aqui uma formulazinha que vale a pena, hein, gente? Tudo bem? Ó, isso funciona, pessoal, para grupos entre si. Tá? Quantidade de torneio de xadrez, por exemplo, né? Cada um joga uma vez contra um, tá? Um torneio desse tipo, né? Então, é um torneio, pessoal, de um jogo em que cada pessoa joga com a outra uma vez só, tá certo? Bom, entenda o seguinte, moçada. Se eu tiver, gente, olha só, ou, por exemplo, né, aqueles tipos de exercícios, cumprimentos de mão, né? Quando é um grupo entre si, o cumprimento de mão entre os homens, entre as mulheres, isso vai funcionar, tá? Agora, se for grupos distintos, aí você multiplica, né? Outra ideia, tá? Gente, olha só, quando é um grupo entre si, tá bom? Pessoas vão se cumprimentar, homens entre si. Então, você pega um número de homens, tá certo? Multiplica por n menos 1 e divide por 2, tá bom? Entenda o seguinte, moçada, olha só. Vamos supor que nós estamos aqui em 10 pessoas, tá? Que vão se cumprimentar. Então, vai lá, 10 vezes, né? Bom, quantos apertos de mão eu dou, né? Galera, eu vou dar aqui, pessoal, 9 apertos de mão, né? Eu sou uma dessas pessoas, eu cumprimento as outras 9, tudo bem? Então, 10, pessoal, vezes 9, tá certo? Só eu divido por 2, gente. Por quê?
né? Eu cumprimentar você e você me cumprimentar é a mesma coisa, o mesmo cumprimento. Por isso, dividir por 2, tá? Então, isso aqui, gente, funciona sempre para grupos entre si, beleza, moçada? Claro que isso aqui vem de uma combinação, tá certo? Mas eu quero trazer essa ideia desse jeito, beleza? Que vai agilizar bastante o exercício, tá? Vamos lá. Principalmente esse tipo de questão, né? Cumprimento de mão, etc. Tá bom? Vamos lá. Mas eu vou explicar também que por trás tem a combinação, é claro, né? Gente, vamos lá. Como não são adeptos da prática de esportes, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de futebol utilizando videogame. Decidiram que cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros jogadores. O campeão será aquele que conseguir o maior número de pontos. Observaram que o número de partidas jogadas depende do número de jogadores, tá? Se a quantidade for 8, quantas partidas são realizadas? Gente, esse é um torneio que cada jogador joga uma vez, um contra o outro, um torneio, né? Os jogadores jogam entre si, tá certo? E é justamente essa ideia que eu trago para vocês, tá bom, moçada? Só para você entender. 2 jogadores deram uma partida, claro, porque 2 jogadores, né? 2 vezes 1 sobre 2, né? Cada um joga, né, uma vez só, tá certo? Então, um jogo sobre 2, isso aqui deu 1, tá certo? Que é o número de partidas. Entenda, gente, 3 jogadores deram 3 partidas. Ué, o que tá acontecendo? Porque se são 3 jogadores, né? Cada jogador joga com outros 2, tá certo? Para não contar o mesmo jogo, né? Eu, você e eu, divide por 2, tá joia? Beleza, galera? Por isso aqui deu 3. Tá certo? Isso que está acontecendo, tá bom, gente? 4, por que deu 6? 4 vezes 3 por 2, tá joia? Isso aqui vai dar 2 vezes 3, que é 6 que está aqui. Tudo bem, galera? Então, é isso que está acontecendo nesse exercício, tá bom, gente? Então, com 8 jogadores, né? Bom, eu sou um dos jogadores, eu jogo contra 7. Eu jogar contra você, você contra mim, é o mesmo jogo, então divide por 2. Bacana? Simplificou, pessoal, 4 vezes 7, isso é igual a 28, gente. E isso está mostrado na nossa letra E, tá certo? Claro que isso poderia ser uma combinação, tá, moçada? Beleza? Combinação, a ordem não importa, né? De 8 em 2, tá bom, gente? Então, combinação de 8 e 2, olha como vai dar a mesma continha que eu fiz aqui, ó. 8 vezes 7 por 2, tá? Combinação de 8 e 2, moçada. 8 fatorial sobre 2 fatorial e 6 fatorial. Combinação de 8 em 2, gente, fica 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Dividido 2 fatorial é 2, né? Vezes 6 fatorial, simplificou. Olha lá, mesma continha, gente. Beleza? Claro que isso aqui vai dar 28. Tá bom, moçada? Tranquilos? Essa foi a minha dica, então, para esse exercício. Vamos para a questão de número 14. Questão 14, gente, diz o seguinte, né? Vamos lá. Numa avenida existem... Análise combinatória agora, hein? E probabilidade. Numa avenida existem 10 semáforos. Por causa de uma pane no sistema, os semáforos ficaram sem controle durante 1 hora e fixaram suas luzes unicamente em verde ou vermelho, tá? Os semáforos funcionam de forma independente. A probabilidade de acusar a cor verde é de 2/3. Vamos anotar algumas informações, tá? Verde, 2/3. Vermelho, 1/3. Uma pessoa percorreu a pé toda essa avenida durante o período da pane, observando a cor da luz de cada um desses semáforos. Ok. Qual a probabilidade de que essa pessoa tenha observado exatamente o sinal da cor verde, tá? Moçada, claro que quando você imagina, né, você vai começando a fazer na conta do exercício, você percebe que a conta fica bem grande, né? E calcular isso aí, pessoal, também nem é obrigado a fazer, né? Uma conta muito cabulosa. Então, veja que no próprio Enem, isso acontece em vários Enems. Nos últimos Enems, isso aconteceu sempre, tá? Ele deixa a conta sinalizada para você ali. Belezinha, galera? Tranquilo? Então, tem que ter a ideia da análise combinatória, tem que saber o cálculo de probabilidade, e aí você acha a resposta, tá certo? Com a conta sinalizada ali nas alternativas. Joia? Uma dica, então, para sua prova aí, quando você pegar uma questão dessa, beleza? Tem que estar atento às ideias, tá joia? Às vezes também, tá? Vamos falar a verdade aqui, você faz a conta, só que você tem que manipular um pouquinho a continha para achar, tá certo, como ele quer apresentar na alternativa correta, né, a conta que você fez. Beleza, gente? Vamos lá. Moçada, são 10 semáforos, tá certo? Para ser verde, 2/3. Para ser vermelho, é 1/3. Tudo bem? Vamos lá. A pessoa percorreu a pé e observou, gente, o seguinte, né? Um sinal da cor verde, tá? Galera, um sinal da cor verde, né, gente? Tá, bom. Vamos fazer o seguinte, moçada, tá? Se tem um verde só, vamos botar verde assim, tá? Vermelho é só V, beleza? São 10 semáforos, né? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, foi um da cor verde, tá certo. Só que, você sabe, pessoal, se foi o primeiro, se foi o segundo, se foi o sétimo, se foi o oitavo semáforo, tá certo? Todas essas são combinações diferentes, tá joia? Então vamos analisar o seguinte, gente. Olha só.
Na minha continha, pessoal, deve aparecer, tá? Deve aparecer. Esse um semáforo verde, né, que a probabilidade é 2/3, tá certo? E esses outros 9, né, gente, tá? Esses outros 9, tá certo? São semáforos com a probabilidade de 1/3. Então, multiplica por 1/3 elevado a 9, tá certo? Beleza, só que você não sabe, pessoal, se foi o primeiro, o verde. Ou se poderia ser o segundo, ou o terceiro, ou o quarto, ou o quinto, ou até o 10º, né? Então, quantas opções eu tenho para esse semáforo verde? Você pode pensar assim, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá certo? Então, não posso esquecer de multiplicar por 10, porque existem 10 opções para esse semáforo verde, tá certo, galerinha? Agora sim, meu raciocínio está todo completo. Então, ficamos aí, gente, com, né? Vamos lá. 10, tá certo? Vezes 2, tá joia? Tem um 3 aqui embaixo, né? Vezes, pessoal, um número 1 aqui, tá certo? E ainda aqui embaixo nós temos aí 3 a nona, né? Tá? Então, isso fica, gente, 10 vezes 2, tá joia? E aqui embaixo, pessoal, nós temos aí 3 a décima, tá certo? Nós temos aí, pessoal, 10 vezes 2 sobre 3 a décima, e nem multiplicou 10 por 2, né? Deixou assim mesmo, pessoal, isso está na nossa letrinha A. Beleza, gente? Então, essa é a questão 14 de análise combinatória, tá bom, moçada? Perceba que não precisa fazer a conta até o fim, mas sim sacar qual é a ideia que o exercício pede para você. Show? Vamos aí para mais uma questãozinha, questão 15, de probabilidade agora, hein? Vamos lá, pegar a caneta aqui primeiro. Um laboratório está desenvolvendo um teste rápido para detectar a presença de determinado vírus na saliva. Para conhecer a acurácia do teste, é necessário avaliá-lo em indivíduos sabidamente doentes e nos sadios. A acurácia de um teste é dada pela capacidade de reconhecer os verdadeiros positivos, presença de vírus, e os verdadeiros negativos, ausência de vírus. A probabilidade de o teste reconhecer os verdadeiros negativos é denominada especificidade, definida pela probabilidade de o teste resultar negativo, dado que o indivíduo é sadio. O laboratório realizou um estudo com 150 indivíduos e os resultados estão no quadro, tá? Então ele já montou a tabela para você, né, gente, tá? Às vezes você tem que até criar essa tabela no exercício, tá? Então já está aqui, olha só. Doentes, né, o total são 60, porque são 57 positivos, 3 negativos, tá? Sadios, o total é 90, né? 10 positivos, 80 negativos, tá? O total de positivos 67, total de negativos 83, somou esses dois, é o total 150, somou esses dois, é o total 150. Beleza, gente? Tranquilo? Vamos lá. Considerando os resultados apresentados no quadro, a especificidade do teste da saliva tem valor igual a... Moçada, aqui neste exercício, gente, olha só. Nós sabemos, pessoal, tá, que o indivíduo é sadio. Olha só a probabilidade que ele quer. A probabilidade de o teste reconhecer os verdadeiros negativos é denominada especificidade. Definida, então, tem que ser negativo. Definida pela probabilidade de o teste resultar negativo. Beleza, tem que ser negativo. Dado que o indivíduo é sadio, tá? Essa é a chave aqui para resolver o exercício, tá, gente? Essa aqui é a grande questão. Dado que o indivíduo é sadio, qual a probabilidade do teste ser negativo? Posso fazer assim a pergunta, tá? Então vai lá. Sadios, galera. Dado que o indivíduo é sadio. Olha só, moçada, eu vou circular aqui os sadios, tá? Que o total é 90. Beleza? Então, probabilidade, né? Sabendo que é sadio, tá? Sabendo que é sadio, beleza? Qual a probabilidade dele ser negativo? Não é isso? Tudo bem? Então, aqui nós temos um exercício, pessoal, onde há restrição do espaço amostral dos sadios, qual a probabilidade de ser negativo? Lembre, pessoal, que o seu evento tem que ser um subconjunto do espaço amostral, tá? Então, tem que ser esse negativo 80 dentro dos 90. Beleza, gente? 80 por 90. Gente, é só isso, essa questão, tá? Mas tem que tomar muito cuidado, tá joia? Isso, pessoal, me dá aproximadamente 0,89, marcando aqui a nossa letrinha D. Beleza, galera? Tranquilos? Essa foi a nossa questão de número 15, né? E você falou, Zaquim, são 15 questões, mas tem mais uma aqui que eu quero fazer com vocês, uma questãozinha extra. Sim, pessoal, temos um extra aqui na nossa aula de hoje, galera. E quero fazer uma questão do Enem PPL 2019, se eu não me engano, gente, tá? Que fala sobre estatística e a parte de desvio padrão, tá certo? Vamos calcular, então, o desvio padrão, relembrar aqui, essa parte da estatística aqui apareceu no Enem para calcular nesse PPL 2019, beleza? Vamos lá, então, gente. A questão diz o seguinte: um fiscal de certa empresa de ônibus registra o tempo em minuto que um motorista novato gasta para completar certo percurso.
No quadro 1, figuram os tempos gastos pelo motorista ao realizar o mesmo percurso 7 vezes. O quadro 2 apresenta uma classificação para a variabilidade do tempo, segundo o valor do desvio padrão. Então, ele já colocou até, pessoal, a simbologia aqui, né, do desvio padrão, tá certo? Então, dependendo desse valor, né, de variabilidade, que é o desvio padrão, em cada intervalo, vamos descobrir se é extremamente baixa, se é moderada, se é alta ou se é extremamente alta, tá? Com base nas informações apresentadas nos quadros, a variabilidade, que é calculada segundo o valor do desvio padrão, vamos lá, gente. Esses são os valores, tá certo? Como que nós calculamos o desvio padrão? Moçada, em primeiro lugar, você deve calcular, pessoal, a média, vou até escrever aqui, hein? A média aritmética, beleza? Vamos relembrar aqui essa continha, tá? Então, vamos fazer a média aritmética, tá, gente? Como é que faz a média aritmética, né? Vou botar x com uma barrinha em cima, que é a simbologia, certo? Então, fica lá, 48 mais 54 mais 50 mais 46 mais 44 mais 52, mais 49, certo? Gente, nós estamos somando, pessoal, quantos números, gente? 7 números, certo? Então, dividimos tudo isso aqui por 7, beleza? A média aritmética vai dar quanto então, gente, tá? Fazendo essa continha aqui em cima, pessoal, isso aqui vai dar 343, tá? Dividido por 7, isso vai me dar 49, beleza, gente? 49, fechou? Agora, pessoal, o segundo passo, vamos calcular aqui, gente, a variância, tá, moçada? Eu não vou abrir aquela fórmula, tá? De estatística, tá certo? Vamos lembrar aqui a ideia, tá? Só para você entender a ideia. Como que calculávamos aqui a variância, tá? Variância, gente, é o seguinte, você vai pegar cada valor, então vamos supor aqui, você tem N valores, né? Pega o primeiro, x1, menos a média aritmética, tá certo? Eleva ao quadrado, certo? O segundo termo, x2, menos a média aritmética eleva ao quadrado, tá joia? Assim por diante, até o último, né? O último é o xn. Você tem n termos, né? Tem n termos. xn menos a média aritmética eleva ao quadrado, tá certo? Se você tem n termos, você divide pela quantidade, tá certo? Que é n. Belezinha? E é assim que você calcular variância, tá? Então, primeiro, pessoal, você tem que ter a média aritmética, percebe, né? Tá joia? Vamos calcular essa variância, tá? Deixa eu só deixar a conta sinalizada aqui para você, tá bom, gente? Vai lá. Então, pega cada valor, né? Pega o primeiro, 48, menos a média aritmética, eleva ao quadrado. O segundo, 54, menos a média aritmética, eleva ao quadrado, tá certo? O 50, menos a média aritmética, eleva ao quadrado. Eu acho que você já entendeu, gente. Vai fazer isso até o último, né? Que é o valor, tá? 49, menos a média aritmética, que também é 49, ao quadrado, tá joia? E você vai dividir tudo isso aqui, certo? Pela quantidade, que é 7, né? São 7 elementos, tá joia? Feito essa continha, galera, você vai achar aqui, tá? Se eu não me engano, 70 por 7, né, gente? Deixa eu até ver aqui a continha aqui, isso, exatamente, tá? Isso me dá 10, beleza? E, por fim, pessoal, né, a parte final, o cálculo do próprio desvio padrão, tá? Vou colocar assim, tá? DP desvio padrão, gente, tá? Gente, desvio padrão, moçada, é a raiz da variância, simplesmente, tá, moçada? Então, moçada, o meu desvio padrão nesse exercício, tá? Ele vale raiz de 10, beleza? Galerinha, aqui em cima, tá? Olha só. Galera, raiz de 10. Nesse exercício a gente vai achar um intervalo, né? Então, como que eu faço para ver uma aproximação boa aí para a raiz de 10? Galera, de forma bem rápida, tá? Pensa nos quadrados perfeitos aí, gente. Olha só. Raiz de 10. Bom, isso é maior que raiz de 9, né? Isso é menor que raiz de 16, tá certo? Isso aqui, pessoal, é 3. Isso aqui, gente, vale quanto, moçada? Vale 4, tá certo? Então, raiz de 10, pessoal, é 3, alguma coisa, tá? 3,16, tá certo? A menor aproximação, tá joia? E é o suficiente nesse exercício, tá? Esse intervalo está aqui na baixa, beleza? Tudo bem? Entre 2 e 4, né? Então, nós temos aqui, pessoal, tá? A variabilidade baixa, beleza, gente? Fechou? Galerinha, era isso então, pessoal, meu aulão, revisando aqui várias ideias, refrescando várias ideias na sua mente para fazer essa prova do Enem, tá certo? Quero dizer, pessoal, que você está preparado, tá joia? Quero também dizer, pessoal, que você deve ficar tranquilo, tá? Mas também, pessoal, você deve ter alvidez, fazer essa prova com gosto, né? Ir para cima dessa prova de matemática, tá certo? Fazer as questões mais fáceis primeiro, sem dúvida, moçada. Depois briga aí com as questões mais difíceis, tá certo? E bons estudos, pessoal, boa revisão. Faça uma excelente prova do Enem, arrebente lá no domingo, tá certo? E o sucesso vem, a sua aprovação vem, com certeza.